Olá, professora Vânia. Eu estou enviando aqui a resolução dessa questão, né, do objetivo, que a gente já havia comentado na última aula. É uma questão de física. Ela comenta, eu falo o seguinte, que uma pessoa está nesse ponto B, aqui, né, de uma cidade, ela liga para um taxista que está nesse ponto A, para que vá buscar ela no ponto B. Então, o taxista tem que fazer esse percurso aqui, né? Efetuar esse percurso de A para C e de C para B, certo? Então temos a distância percorrida aí, né? Eu chamei de D1 aqui e que vou chamar de D2, né? Então tem essa distância aí. Então ele vai efetuar aqui um deslocamento escalar, né? E o problema nos pede o quê? Que a gente dê uma possível velocidade escalar, né? Efetuada pelo taxista. O taxista informa para essa pessoa que ele pode chegar até essa distância, o quê? Num tempo mínimo de 9 minutos ou num tempo máximo de 18 minutos. Ou seja, temos dois intervalos de tempo aí. Então a gente tem que calcular o que é uma velocidade possível nesse intervalo de tempo, que é o que pede, o que fornece as alternativas dessa questão aqui. Então, muito bem. Então a gente tem que nesse intervalo mínimo de tempo, a gente vai ter o que? Uma velocidade máxima possível, certo? E no intervalo máximo de tempo, vamos ter aqui uma velocidade mínima, né? Se demora menos tempo percurso, maior velocidade. Se demora mais tempo, menor velocidade. Ok. E aí, dessas duas velocidades, a gente vai tirar o quê? Uma média da velocidade possível, para que esse taxista pode chegar nesse destino, né? Sair de A para chegar até B. Então, achando aqui a distância D1, né? O percurso de A a C, calculando o cosseno, né? Aqui. Então, pelo cosseno do ângulo, a gente determinou a distância aqui. Então, vamos ter a distância de baixo aqui, né, o cateto adjacente, que vai ser 410 menos 4.100 menos 2.800. Vamos ter aqui 1.300 metros aqui, essa distância. Então, vamos ter que cosseno de 60 igual a 1.300 metros, né, que é o cateto adjacente, sobre hipotenusa, que é o que a gente quer aqui, né. Isolando a hipotenusa, temos que a distância D1 aqui foi de 2.600 metros. Então, somando as duas distâncias, né, 2.600 metros com 2.800 metros, tivemos 5.400 metros no total, né, percorrido. Então, muito bem, agora a gente pode calcular o quê? Essa velocidade escalar média, ou seja, pela distância total percorrida e pelo intervalo de tempo, né, dividir pelo intervalo de tempo. Mas a gente tem dois intervalos de tempo. Então, a gente vamos calcular o quê? Para os dois intervalos de tempo. O intervalo de tempo mínimo e para o intervalo de tempo máximo, né? Lembrando que o problema ele fornece a alternativa em segundos, né, para o tempo. Então temos intervalo mínimo de tempo de 540 segundos e intervalo máximo pode ser de 1080 segundos. Então teremos o seguinte, né, que essa velocidade média máxima, como eu comentei anteriormente, o quê? Vai ser essa distância dividido pelo intervalo mínimo, né? Então quanto menos demorar para chegar, maior vai ser a velocidade. E a velocidade média mínima vai ser o quê? A distância total percorrida pelo tempo máximo, né? Quanto mais demorar para chegar, D vai ser o quê? Menor velocidade. Então, substituindo os dados, teremos o quê? 5.400 metros, né? Dividido para 540 segundos, o intervalo mínimo de tempo aqui, né? Então, vou ter a velocidade máxima de 10 metros por segundo. E para me obter a velocidade média, no caso a mínima, vai ser o quê? Dividir 5.400 metros por 1.080 segundos, que é o tempo, o quê? O tempo máximo, né? Então, a distância pelo tempo máximo, eu obtenho o quê? A menor velocidade, certo? Menor velocidade aqui. Então, o que a gente obteve foi o que aqui? Uma velocidade mínima e uma velocidade máxima. Como o problema pede, né, um valor aproximado, a velocidade possível, né? Então, temos a velocidade possível aqui entre esse meio, entre 5 metros por segundo e 10 metros por segundo, o quê? Então, a velocidade mínima que eu consigo é essa, a velocidade máxima é essa. Então, a velocidade possível vai estar entre esse meio aqui, entre 5 metros por segundo e 10 metros por segundo. Aí, então, onde a gente chega, o quê? A gente consegue chegar, que a velocidade possível aqui vai ser o quê? Não pode ser 4, né? Porque está abaixo da mínima. Não pode ser 12, porque está acima da máxima. E 16 e 20 também em cima da máxima. Só sobrou 8 metros por segundo, que está entre 5 metros por segundo, né, que é a velocidade mínima, e 10 metros por segundo, que é a velocidade máxima. Então, só nos resta o quê? A letra B. Então, uma velocidade possível de 8 metros por segundo. Ok, professora? Espero ter ajudado aí. Tchau, tchau. Joinha.